início desse ano, nós colocamos as principais metas. E uma delas era a implementação de um Ministério da Micro e Pequena Empresa, conforme a promessa de Sua Excelência, a presidente Dilma Rousseff, que na sua campanha e após a sua vitória nas urnas, prometeu o Ministério. Nesta semana, nós enviamos um ofício à senhora presidenta, pedindo uma audiência para falarmos do Ministério da Micro e Pequena. Mandamos a todos os senadores, a todos os deputados, a todos os governadores, a alguns ministros e a toda a representação de micro e pequena empresa do nosso país, o inteiro teor do pleito, a importância e a necessidade do Ministério da Micro e Pequena Empresa. Nós contamos com o seu apoio. Nós precisamos que todos, neste início do ano parlamentar que começou esta semana, com a nova posse da presidente que começou há pouco mais de um mês, e agora com as novas assembleias legislativas, com a posse dos senhores deputados estaduais, que será em 15 de março, a união de um Brasil inteiro, todos nós pedindo apoio e a implementação do Ministério para o bem do Brasil. Conto com você. No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Voltamos a apresentar mais algumas dicas para abrir um negócio, fugindo da burocracia e ultrapassando alguns obstáculos. A maioria das empresas encontra problemas na hora de fazer entrevistas para a contratação de um novo profissional. Confira dicas valiosas para aprimorar o seu processo seletivo. E diretamente de nossos estúdios, mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira agora dicas úteis para aprimorar o processo seletivo de sua empresa. Divulgar a vaga nos lugares corretos, prestar atenção em pontos relevantes no currículo, são alguns dos pontos principais para a contratação de um novo funcionário. Pode ser utilizado no próprio site da empresa, em sites de divulgação de vagas, que são canais bastante interessantes e de grande popularidade que ajudam na captação dos currículos desses candidatos. Uma alternativa eficiente de conhecer melhor o candidato antes de marcar uma entrevista é através de um bate-papo por telefone. Seria uma pré-entrevista por telefone, ela é mais uma sondagem do que uma entrevista propriamente dita. Ela serve sim para checar alguns pontos essenciais para a vaga, são os pré-requisitos básicos sem os quais os candidatos não terão condição de ser aprovados para a vaga. É muito importante que o entrevistador pergunte ao candidato quais são suas expectativas na empresa. É importante saber se o projeto de vida dele está alinhado com o que a empresa tem para oferecer. Então, se ele é uma pessoa de ação, se ele é uma pessoa com bastante energia, se ele tem interesse em se desenvolver, em quais áreas ele tem interesse em se desenvolver e se esse projeto pessoal de desenvolvimento está alinhado com o que a empresa espera dele no desempenho dessa função e no desenvolvimento dessa carreira dentro da empresa. Você acaba de conferir algumas dicas que poderão auxiliá-lo a escolher de maneira apropriada seus funcionários. Na semana passada apresentamos dicas de como confeccionar um contrato social, escolher o melhor regime de tributação, escolher um imóvel ideal e conseguir as licenças para que ele possa funcionar naquele local. Então, no contrato social é que os empresários estariam estabelecendo todo o funcionamento da empresa, né, e o relacionamento dos sócios. Não são todos os pontos nas principais cidades brasileiras em que são permitidos se abrir um comércio. Por exemplo, na cidade de São Paulo,
em algumas avenidas, você só pode ter lojas de showroom. Voltamos hoje com mais dicas para abrir uma empresa sem grandes complicações. Um plano de negócios bem detalhado precisa ser feito antes que a empresa comece a funcionar, para que você saiba o número de funcionários necessários e também um cálculo do volume de operações da empresa. Tendo previsibilidade dos gastos e uma estimativa de faturamento, ele pode, a cada mês ou a cada semana, saber se naquele período ele vai precisar de mais ou menos caixa. Ele pode saber, por exemplo, se ele precisa vender mais à vista ou se ele pode vender mais a prazo. O acompanhamento orçamentário das despesas por meio de um fluxo de caixa, ele é fundamental para qualquer negócio. É preciso levar em consideração os custos de abertura de uma empresa. Algumas taxas são imprescindíveis, como a da Junta Comercial Gari e Darf. Uma empresa aberta Simp também poderá orientar os micro e pequenos empreendedores que precisam de auxílio para a realização destes pagamentos. E o Simp tem aqui uma equipe que pode auxiliar nesse trabalho, nessa adaptação. Mas, como sempre, recomendamos que os empresários procurem um profissional habilitado que vai facilitar bastante aí, o caminho dele para a abertura da empresa dele. No momento de dividir os gastos do negócio, é importante que seja realizado o pagamento do Prolabore. Prolabore nada mais é do que o salário do empreendedor. Como o empreendedor não tem registro em carteira, ele não recebe salário, ele recebe um Prolabore. É muito importante que esse Prolabore seja determinado de acordo com a capacidade econômica de cada negócio. Por exemplo, se o negócio tem um faturamento de R$20 mil por mês, o empreendedor não pode querer ter um Prolabore de 10, de 15. Fica incompatível com o faturamento do seu negócio. Com essas dicas, você poderá abrir seu negócio com maior facilidade. E lembre-se, o Empresa Aberta Simp está sempre à disposição para esclarecer suas dúvidas e ajudá-lo com o seu negócio. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Como vocês se recordam, no ano passado, o Simp e a PUC assinaram um convênio guarda-chuva, que tratava da inovação tecnológica. Dando sequência a esse primeiro convênio, a esse primeiro acordo com a PUC, neste ano enviamos para a Coreia o senhor Jorge Doi, representando o Simp, para estudar Parque Tecnológico. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Ana Goldfarb, que é da PUC e que é da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da PUC São Paulo. Isso mesmo. É um prazer tê-lo conosco. Igualmente. Professor, o que é um parque tecnológico? Bom, a ideia veio originalmente dos anos 50, a partir da Universidade da Califórnia. Eles tinham uma série de terrenos vagos, quer dizer, veio assim por acaso. E eles queriam atrair grandes cientistas para lá. Então, eles ofereceram moradia, etc., e viram que se pudessem desenvolver um tempo compartido com a universidade, seria interessante, aumentaria o salário. Então, eles começaram a atrair indústria para lá. Em pouco tempo, aquilo se transformou numa potência, meio que sem querer. E foi muito interessante porque essa é a nascente do Vale do Silício, que todo mundo, hoje em dia, comenta, coloca como exemplo e etc. Década de 50. Década de 50. A primeira associação vem da década de 80, se torna um fenômeno mundial e, hoje em dia, se espalhou pelo mundo como um grande modelo a ser seguido. Mas o que é esse modelo? Seria a mesma coisa falar de um parque industrial, ou falar de um parque tecnológico, ou falar de um polo tecnológico, ou de uma incubadora? Quais são as diferenças? As diferenças são muitas, não é? Porque o parque tecnológico envolve o que hoje em dia se conhece como a tripla hélice. Pensando no DNA, que é a dupla, aí é a tripla. É uma ideia que vem de um grupo de pensadores argentinos que desenvolveram essa ideia há algumas décadas atrás e que eles falam que é baseada num triângulo.
E a gente nota que é verdade porque os modelos que deram certo são os modelos que vêm do triângulo, que são a indústria, num dos lados, forte, a universidade, com a sua pesquisa, no outro lado, não é? E o governo, as ações governamentais, formando a base desse triângulo. Ou, pensando na tripla hélice, uma interação, uma sinergia entre esses três grandes pontos fundantes do que seria um parque tecnológico. A incubadora, que você tem nesses parques tecnológicos, sempre incubadoras, a incubadora é uma parte importante, mas ela não pode existir sozinha. Ali você está transformando uma ideia num bom negócio, enquanto que num parque tecnológico, essa incubadora não vai dar esse alento inicial e jogar depois essa pequena indústria, não é? Esse pequeno negócio para o mundo. Ela vai continuar lá crescendo, se transformando numa grande indústria. Qual a importância econômica de um parque tecnológico? Então, vamos imaginar o seguinte, ele é altamente complexo, já deu para notar. Se ele se nutre de incubadoras, mas ele não é uma incubadora, se ele, em geral, reúne em torno de si ações imobiliárias, transformações arquitetônicas da região e cria uma sinergia regional, trazendo empregos, colocando o que era inicialmente simplesmente pesquisa, transformando isso num produto e colocando no mercado, abrindo novas fronteiras. E está baseado hoje em dia, sobretudo, no conceito de energia limpa, de economia verde, etc. Ele é muito mais do que qualquer outro conceito anterior. Então, economicamente, ele pode ser a diferença entre uma região que simplesmente era abandonada, esquecida, perdida lá no meio do mapa, transformar isso num polo central para a cultura, para a educação, para os negócios, para a economia, e é a diferença toda do futuro. Quer dizer, o futuro só virá no momento em que os parques tecnológicos forem implantados, bem implantados. Nós hoje temos junções, por exemplo, de parques tecnológicos com parques temáticos. É uma coisa até estranha, não é? Então, aparentemente. Então, vamos imaginar, na Coreia se espera hoje em dia uma junção desse tipo, está sendo construído, eles esperam que até 2012 esteja a cidade do robô, a grande cidade do robô, esteja pronta. Eles levantam tudo com uma velocidade impressionante, acredito que até 2012 eles consigam. É um aporte de bilhões de dólares. Ali eles estão atraindo já a grande indústria mesmo, né? E ao mesmo tempo vai ser um polo turístico, porque, claro, produtos de robótica de todas as formas, modelos, cores, etc. Eles estão colocando a possibilidade de um setor de hotelaria forte, etc. E, ao mesmo tempo, atraindo a indústria de alta tecnologia, toda a indústria de robótica, concentrando ali o que seria um parque tecnológico temático. Aí. Existe uma grande discussão sobre qual a vantagem social que poderia se agregar ou não ao desenvolvimento. À iniciativa, por exemplo, a robótica. A grande discussão se isso vai gerar emprego, se isso vai tirar emprego, se isso vai trazer tecnologia, se isso vai trazer desenvolvimento. E eu sei que é uma pergunta extremamente complexa. Muito complexa. Mas qual a sua avaliação? Então, originalmente, os primeiros parques tecnológicos coreanos não trouxeram o número de postos de trabalho, nem fizeram com que a região inicial onde eles foram levados se levantasse no ano seguinte. Mas, com tempo, paciência e muita ação governamental inicial, isso acabou acontecendo. Então, nós temos que pensar que as regiões por desenvolver, ou regiões onde já existe a universidade muito bem implantada, são regiões preferenciais para nós. Tanto naquelas onde socialmente você não tem de maneira nenhuma o desenvolvimento, e aí você implanta
por um design entre a indústria, a universidade e o governo, as 3 esferas de governo, na verdade. Então, às vezes, trazendo redução de impostos, às vezes com algum plano de diretrizes, etc., às vezes com tudo isso combinado, às vezes com uma área pública, porque uma coisa importante para o parque tecnológico é que ele esteja numa mesma área. Essa sinergia só é causada, de alguma maneira, porque você comparte equipamentos, pessoas, talentos, tudo num espaço só. A sinergia vem daí. Então, são grandes áreas que você tem que desenvolver. Claro. Por um lado, isso é muito importante, porque você integra toda a região. O Jorge Doi, que acabou de voltar da Coreia, ele estava explicando lá no SIMP para todos nós a integração das grandes corporações nesse parque tecnológico, mas com as micro e pequenas integradas. Em conjunto, na parceria micro, pequena, grande, universidade, governo, sociedade civil. Isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. É esse o modelo que o Brasil deve seguir na sua avaliação? Esse é o modelo, vamos imaginar, inicialmente o modelo coreano não era das grandes empresas, era justamente da micro e da pequena empresa. Por quê? Porque eles queriam desenvolver na linha tecnológica, sobretudo voltada para o que seria a informática. Claro. Todos nós sabemos hoje em dia do desenvolvimento na área de comunicação, os celulares maravilhosos que a LG desenvolveu, etc., etc., se iniciou ali. Por quê? Porque eles escolheram regiões do país, eles tinham um modelo que era um modelo um pouco perverso e um pouco parecido com o nosso. Então, Seul, aquela grandíssima cidade, que hoje em dia, se não me engano, tem 26 milhões de habitantes. Então, nós sabemos bem o que é isso aqui no país. Quase São Paulo. Exatamente. E, ao mesmo tempo, regiões onde você tinha um desenvolvimento quase medieval, não é? Rural. Não é? Então, o modelo de exportação deles era um modelo, há 30, 40 anos atrás, muito parecido com o nosso, não é? Eles trouxeram para uma área rural, inicialmente, micro e pequena empresa. Foi a micro e pequena empresa, porque essa podia crescer, a partir da incubadora, podia crescer. Trazendo a universidade, esse crescimento se dava pensando em produtos com valor agregado, e eles pensavam muito em alguma coisa que fosse possível, porque eles não têm a infinidade de recursos naturais que nós temos. Então, não podiam se dar ao luxo de ser eternamente exportadores de matéria-prima, certo? Então, eles pensaram na alta tecnologia. Logo de cara. Esse modelo nos interessa muitíssimo, porque a nossa micro e pequena empresa é a que está aberta à inovação. É aquela que pode crescer e se transformar em outra coisa. Essa é a ideia que está por trás. Brasil. Brasil. Todos nós queremos ver o Brasil crescer. Queríamos. Todos nós queremos ver desenvolvimento, crescimento econômico, tecnologia, etc. Parque tecnológico no Brasil. Existem poucas iniciativas, existem iniciativas suficientes, estamos na direção correta. A sua avaliação. Então, o Brasil começou, já houve várias ações e, interessante, sempre foi a partir de uma ação governamental, trazendo incentivos, a criação de incubadoras. Foi uma ação do CNPq nos anos 80. Verdade. Não é? A FAPESP, com o programa PIP. É verdade. FAPESP, que foi muito importante e continua sendo, não é? Que é a ação indústria-universidade. Mas vamos pensar, esse é um modelo que se gerou na Alemanha em meados do século XIX. Primeiro, pesquisa e ensino. E depois, na segunda metade, eles trouxeram a indústria para dentro da universidade. Então, os grandes desenvolvimentos na área de química orgânica, etc., se deram ali. O modelo foi copiado rapidamente pelos americanos, nunca por nós. Nunca por nós. Nós nunca tivemos esse modelo de universidade. Tem uma mentalidade na universidade brasileira, e eu acho que essa tem que se fazer minha culpa, é a minha área de origem, de que não é propriamente acadêmico,
fazer a junção entre a pesquisa que você faz no laboratório e a indústria. Pensar nisto como algo que vai gerar um produto final que vai ser vendido é quase ofensivo para o acadêmico. Enquanto que o industrial olha para o universitário, em geral, como aquele que fala, faz muita teoria e que os produtos vão ficar escondidos na prateleira. Então, há uma desconfiança de parte a parte que tem que ser vencida e o parque tecnológico é o lugar para que isso aconteça. Nós chegamos ao final do nosso tempo, mas não poderíamos deixar de fazer uma provocação junto com as considerações finais. O Brasil está no caminho certo? Temos um horizonte positivo ou temos um horizonte negativo? Eu acho que o horizonte é positivo e que este é o momento. Nós temos cerca de 57 a 60 iniciativas, parques tecnológicos, alguns muito bons, e nós temos alguns em São Paulo mesmo. O exemplo de São Carlos é um dos tradicionais. Eu acho que agora, com esses novos convênios, inclusive com a nossa universidade, não é? E se Deus quiser. A indústria, vamos chegar lá, mas já existem. E o modelo de Santa Catarina é um modelo a ser lembrado. Então, nós temos, apesar do número, nós ainda somos aquenhados. Nós temos que olhar muito mais para modelos como, por exemplo, o coreano, que eu acho que está mais próximo do que nós necessitamos. Os coreanos, por sua vez, estão trazendo o modelo deles para o Brasil, o que é muito importante. Então, eu vejo com otimismo, mas precisa de muito mais investimento e força nessa área. Ana Goldfarber, nós queremos agradecer muito a sua participação, demonstrando a importância do Parque Tecnológico, alternativas, caminhos para o Brasil. E a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, esperando que os governos das 3 esferas possam dar continuidade junto com as universidades, junto com o setor privado, nos parques tecnológicos. Até a semana que vem.